Fala galerinha do YouTube, espero que vocês estejam bem aí, galerinha do nono ano. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da sétima atividade, né, que vai ser a segunda atividade do segundo bimestre, né, com o tema Dinâmicas do Capitalismo e Suas Crises. Vamos entender aqui o que é o capitalismo, né, esse sistema do qual a gente faz parte, o sistema que a gente vive, e depois a gente vai fazer a correção das atividades. Pessoal, geralmente, vocês sabem, né, a gente faz primeiro a leitura de um texto, a reflexão, né, sobre esse texto, e depois a gente faz a correção da atividade. Só que hoje eu queria experimentar uma coisa diferente, para poder fazer o vídeo ficar mais dinâmico, né, mais colorido, com algumas imagens a mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura desse texto usando uma ferramenta de inteligência artificial. Então vamos ter dois locutores aqui, né, que vai fazer esse texto. Vai ser a Francisca e o Júlio, tá certo? Vocês vão conhecer eles aqui hoje. E aí depois vocês me falam se gostaram desse formato ou não. Se vocês não gostarem, a gente volta para o formato anterior, onde eu fazia a leitura do texto e a leitura da correção. Após a leitura do texto ser feita, né, pela Francisca e pelo Júlio, eu vou voltar aqui para o cantinho da tela, né, para poder fazer a correção da atividade. Beleza? Belezinha? Então fechou, galera. Valeu e até já. Dinâmicas do capitalismo e suas crises. Conceitos fundamentais do capitalismo. Lucro, propriedade privada e livre mercado são pilares essenciais do capitalismo, impulsionando a dinâmica econômica desse sistema. Conceitos fundamentais do capitalismo, como lucro, propriedade privada e livre mercado, são essenciais para compreender a dinâmica econômica desse sistema. O lucro é o objetivo central das atividades econômicas capitalistas, impulsionando a produção e a acumulação de riqueza. A propriedade privada dos meios de produção garante o controle dos recursos pelos proprietários, que buscam maximizar seus lucros. O livre mercado, por sua vez, baseia-se na livre troca de bens e serviços entre compradores e vendedores, sem intervenção do Estado na determinação dos preços ou na regulação das atividades econômicas. Expansão capitalista, da Revolução Industrial à globalização. A expansão do capitalismo, desde a Revolução Industrial até a globalização, marcou profundamente a história econômica mundial. A expansão capitalista, desde a Revolução Industrial até a globalização, marcou profundamente a história econômica mundial. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, foi um período de transformação tecnológica e produtiva que impulsionou o crescimento econômico e a urbanização. Posteriormente, o capitalismo se expandiu para além das fronteiras europeias, consolidando-se como um sistema econômico global com a ascensão da globalização, caracterizada pela interconexão de mercados, avanços tecnológicos e circulação intensiva de bens, serviços, capitais e informações. Dinâmicas do mercado de trabalho sob o capitalismo. As dinâmicas do mercado de trabalho refletem a busca por eficiência e redução de custos por parte das empresas, resultando em flexibilização e precarização. As dinâmicas do mercado de trabalho sob o capitalismo refletem a constante busca por eficiência e redução de custos por parte das empresas. A flexibilização laboral envolve a adoção de contratos de trabalho menos rígidos, como temporários e parciais, visando adaptar a força de trabalho às flutuações da demanda. A precarização do trabalho se manifesta na falta de estabilidade, baixos salários e más condições de trabalho, enquanto a terceirização consiste na transferência de atividades empresariais para empresas contratadas, diminuindo os encargos trabalhistas e aumentando a competitividade. O papel do Estado no capitalismo. O Estado desempenha funções de regulação, intervenção e formulação de políticas econômicas para garantir o funcionamento do sistema capitalista. O papel do Estado no capitalismo varia de acordo com as correntes ideológicas e as conjunturas políticas. Em linhas gerais, o Estado desempenha funções de regulação, intervenção e formulação de políticas econômicas para garantir o funcionamento adequado do sistema. A regulação visa estabelecer regras e normas para as atividades econômicas, visando a proteção dos direitos dos trabalhadores, a preservação do meio ambiente e a prevenção de práticas anticoncorrenciais. A intervenção estatal ocorre em momentos de crise ou desequilíbrio, através de medidas como a regulação dos mercados financeiros e a aplicação de políticas de estímulo à economia, como investimentos públicos e redução de impostos. Concorrência e monopolização no capitalismo.
A concorrência impulsiona a eficiência, mas pode resultar em monopolização, limitando a competição e prejudicando os consumidores. A concorrência e a monopolização são fenômenos centrais no capitalismo contemporâneo, influenciando diretamente a estrutura e o funcionamento dos mercados. A concorrência é um elemento fundamental do livre mercado, impulsionando a inovação, a eficiência e a redução de preços em benefício dos consumidores. No entanto, em alguns casos, a concorrência pode resultar na formação de monopólios ou oligopólios, nos quais poucas empresas dominam um determinado setor, limitando a competição e prejudicando a livre escolha dos consumidores. A monopolização pode ocorrer por meio de práticas anticoncorrenciais, como fusões e aquisições, ou através do controle de recursos essenciais para a produção. Financeirização da economia e especulação. A financeirização da economia aumentou a especulação financeira e contribuiu para crises, como a de 2008, devido à falta de regulamentação. A financeirização da economia refere-se ao aumento da importância do setor financeiro em relação aos demais setores da economia. Isso inclui o crescimento da especulação financeira, onde os investidores buscam lucros rápidos através da compra e venda de ativos financeiros, muitas vezes sem relação direta com a economia real. Os derivativos, instrumentos financeiros cujo valor é derivado do valor de um ativo subjacente, tornaram-se cada vez mais comuns, contribuindo para a complexidade e volatilidade dos mercados financeiros. No entanto, a financeirização também está associada a crises financeiras, como a crise de 2008, resultante da especulação excessiva e da falta de regulamentação adequada do setor financeiro. Ciclos econômicos: expansão, pico, recessão e depressão. Os ciclos econômicos são oscilações na atividade econômica, marcados por fases de expansão, pico, recessão e depressão. Os ciclos econômicos são oscilações recorrentes na atividade econômica de um país ou região, geralmente caracterizados por 4 fases de expansão, pico, recessão e depressão. Durante a fase de expansão, a produção, o emprego e os investimentos aumentam, impulsionando o crescimento econômico. No pico, a economia atinge seu nível máximo de atividade, marcando o fim da fase de crescimento. Em seguida, ocorre a recessão, caracterizada pela contração da atividade econômica, queda na produção e aumento do desemprego. Por fim, a depressão é uma recessão prolongada e severa, com queda acentuada na produção e no emprego, além de outros indicadores econômicos negativos. Teorias das crises capitalistas. O marxismo, keynesianismo e neoliberalismo oferecem perspectivas diferentes sobre as causas e dinâmicas das crises econômicas. As teorias das crises capitalistas buscam explicar as causas e dinâmicas das crises econômicas sob a ótica de diferentes correntes de pensamento econômico. O marxismo, por exemplo, argumenta que as crises são inerentes ao próprio funcionamento do capitalismo, resultando da contradição entre a produção capitalista e a apropriação privada dos lucros. O keynesianismo enfatiza a instabilidade inerente aos mercados e defende a intervenção do Estado para mitigar os impactos das crises por meio de políticas econômicas expansionistas. Já o neoliberalismo tende a atribuir às crises a intervenções excessivas do Estado na economia e defende a liberalização dos mercados como solução para promover o crescimento econômico sustentável. Crises sistêmicas e exemplos históricos. Grandes crises como a Grande Depressão e a crise de 2008 exemplificam os impactos devastadores das crises sistêmicas do capitalismo. As crises sistêmicas do capitalismo são eventos de grande magnitude que afetam todo o sistema econômico global. Um exemplo é a Grande Depressão da década de 1930, que teve origem nos Estados Unidos e teve repercussões em todo o mundo, resultando em desemprego em massa, falências generalizadas e uma queda acentuada na produção econômica. Outro exemplo é a crise financeira de 2008, desencadeada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos e que teve impactos devastadores em todo o sistema financeiro global, levando a uma recessão mundial. Bolhas especulativas e instabilidade financeira. Bolhas especulativas como as imobiliárias e financeiras podem levar a crises econômicas e instabilidade financeira. As bolhas especulativas são períodos de rápida valorização de determinados ativos, que eventualmente resultam em uma queda abrupta de seus preços. As bolhas podem ocorrer em diversos setores, como imobiliário, tecnológico e financeiro. Uma bolha imobiliária, por exemplo,
Ocorre quando os preços dos imóveis aumentam de forma insustentável, muitas vezes impulsionados pela especulação e pelo fácil acesso ao crédito. Bolhas tecnológicas são caracterizadas pela supervalorização de empresas do setor de tecnologia, enquanto bolhas financeiras envolvem a especulação excessiva em determinados instrumentos financeiros, como ações ou derivativos. Quando essas bolhas estouram, podem causar crises econômicas significativas, como a crise das empresas.com no início dos anos 2000 ou a crise financeira de 2008. Impactos das crises no mercado de trabalho. Desemprego, subemprego e informalidade são consequências das crises econômicas, afetando profundamente o mercado de trabalho. Os impactos das crises no mercado de trabalho são profundos e abrangentes, afetando diferentes aspectos da vida econômica e social. O desemprego é um dos resultados mais visíveis das crises, com a diminuição da demanda por mão de obra levando à demissão em massa de trabalhadores em diversos setores. Além disso, o subemprego torna-se mais prevalente, com trabalhadores aceitando empregos de baixa remuneração, carga horária reduzida ou condições precárias de trabalho para garantir alguma fonte de renda. A informalidade também aumenta, com mais pessoas recorrendo a trabalhos autônomos ou por conta própria devido à falta de oportunidades formais. Esses impactos não apenas geram dificuldades econômicas para os trabalhadores, mas também contribuem para a instabilidade social e para o agravamento da desigualdade. Concentração de renda e desigualdade social. A concentração de renda e a desigualdade social são características intrínsecas do capitalismo, exacerbadas por suas estruturas econômicas. A concentração de renda e a desigualdade social são características intrínsecas do capitalismo, resultantes da própria estrutura e dinâmica desse sistema econômico. No capitalismo, os mecanismos de mercado tendem a favorecer a acumulação de riqueza nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria da população enfrenta condições de vida mais precárias. Isso ocorre devido à propriedade privada dos meios de produção, que permite que os proprietários dos recursos acumulem lucros e riqueza, enquanto os trabalhadores recebem apenas uma parte do valor produzido por seu trabalho. Como resultado, a desigualdade social persiste e se amplia ao longo do tempo, exacerbando as disparidades de acesso a recursos, oportunidades e qualidade de vida entre os diferentes estratos da sociedade. Globalização financeira e vulnerabilidade econômica. A globalização financeira aumentou a vulnerabilidade dos sistemas econômicos nacionais a eventos adversos como crises. A globalização financeira é um fenômeno que se intensificou nas últimas décadas, impulsionado pela expansão dos mercados financeiros globais e pela interconexão das economias nacionais. Esse processo é caracterizado pelo aumento do fluxo de capital entre os países, pela integração dos mercados financeiros e pela maior interdependência entre as economias do mundo. Como resultado, choques econômicos e crises financeiras podem se espalhar rapidamente de um país para outro, ampliando a vulnerabilidade dos sistemas econômicos nacionais a eventos adversos. A globalização financeira também pode contribuir para a volatilidade dos mercados, especulação excessiva e aumento da instabilidade econômica em escala global. Desafios ambientais e conflito entre economia e ecologia. O crescimento econômico do capitalismo muitas vezes entra em conflito com a sustentabilidade ambiental, levando a problemas como mudanças climáticas e degradação ambiental. Os desafios ambientais são uma preocupação crescente no contexto do modelo de crescimento econômico do capitalismo, que muitas vezes se baseia na exploração indiscriminada dos recursos naturais e na geração de externalidades negativas para o meio ambiente. Críticas ao modelo de crescimento econômico capitalista argumentam que ele é insustentável a longo prazo, levando a problemas como o esgotamento de recursos, a degradação ambiental e as mudanças climáticas. As atividades econômicas orientadas pelo lucro tendem a priorizar o crescimento econômico em detrimento da sustentabilidade ambiental, criando um conflito fundamental entre os imperativos econômicos e ecológicos. Como resultado, há uma crescente pressão por mudanças nos padrões de produção e consumo, bem como por políticas e regulamentações que promovam um desenvolvimento econômico mais sustentável e equitativo. Respostas políticas às crises econômicas. Políticas de austeridade, estímulos fiscais e reformas estruturais são algumas das respostas políticas às crises econômicas. As respostas políticas às crises econômicas variam de acordo com as circunstâncias específicas de cada país e as orientações ideológicas dos governos. Políticas de austeridade.
por exemplo, visam a reduzir os gastos públicos e equilibrar as finanças do Estado, muitas vezes por meio de cortes em programas sociais e serviços públicos. Por outro lado, os estímulos fiscais buscam injetar dinheiro na economia por meio de gastos públicos, redução de impostos ou outras medidas para estimular a demanda agregada e impulsionar o crescimento econômico. As reformas estruturais abordam questões de longo prazo, como mudanças nos sistemas de previdência, mercado de trabalho, tributação e regulação financeira, com o objetivo de promover uma base econômica mais sólida e resiliente. Essas diferentes abordagens refletem uma variedade de perspectivas sobre como lidar com as crises e revitalizar as economias em dificuldade. Movimentos sociais em tempos de crise. Protestos, greves e ocupações são formas de resposta às crises econômicas, expressando a insatisfação popular com as políticas econômicas. As crises econômicas frequentemente desencadeiam uma variedade de movimentos sociais, como protestos, greves e ocupações, como forma de resposta às injustiças e desigualdades exacerbadas pelo colapso financeiro. Esses movimentos podem surgir da insatisfação popular com as políticas econômicas adotadas pelos governos, exigindo mudanças significativas na distribuição de recursos e oportunidades. Os protestos muitas vezes expressam o descontentamento generalizado com a desigualdade econômica, a falta de emprego ou empregos precários, e a erosão dos direitos trabalhistas. Greves são uma forma de pressão dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e salários justos, enquanto as ocupações podem visar a reivindicação de espaços públicos ou a resistência a despejos. Esses movimentos sociais não apenas evidenciam as tensões sociais geradas pelas crises econômicas, mas também desempenham um papel importante na defesa dos direitos dos trabalhadores e na promoção de mudanças sociais e políticas significativas. Impacto da tecnologia e automação no mercado de trabalho. A tecnologia e automação têm transformado o mercado de trabalho, levando ao desemprego estrutural e à precarização do trabalho. O avanço da tecnologia e automação tem impactado profundamente o mercado de trabalho e as relações trabalhistas, especialmente em períodos de crise econômica. A automação, em particular, tem o potencial de substituir trabalhadores em várias indústrias, levando ao desemprego estrutural e à precarização do trabalho. A introdução de tecnologias avançadas pode aumentar a eficiência da produção, mas também pode resultar na eliminação de empregos tradicionais e no surgimento de novas formas de trabalho. Isso pode criar uma divisão ainda maior entre os trabalhadores qualificados e não qualificados, exacerbando as desigualdades sociais. Em tempos de crise econômica, a automação pode ser vista como uma solução para reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas, mas também pode agravar os problemas de desemprego e subemprego, ampliando as disparidades de renda e aumentando a instabilidade social. Relação entre crises econômicas e instabilidade política. As crises econômicas podem desencadear instabilidade política, minando a legitimidade dos governos e gerando conflitos sociais. A relação entre crises econômicas e instabilidade política é profunda e complexa, com a turbulência econômica muitas vezes gerando um ambiente propício para o surgimento de instabilidade política. As crises econômicas podem minar a legitimidade dos governos, desencadeando protestos, revoltas populares e mudanças de regime. A insatisfação popular com o desemprego, a inflação, a pobreza e as políticas de austeridade pode levar a um clima de agitação política, com o surgimento de movimentos de oposição e partidos políticos radicais. Além disso, as crises econômicas podem exacerbar as tensões entre grupos sociais e étnicos, aumentando o risco de conflitos internos e instabilidade política. Portanto, as crises econômicas não apenas afetam a estabilidade dos mercados financeiros, mas também podem ter repercussões significativas no cenário político nacional e internacional. Reestruturação produtiva e mudanças nas relações de produção. A reestruturação produtiva em tempos de crise visa reduzir custos e aumentar a competitividade, afetando as relações de trabalho. A reestruturação produtiva é um processo pelo qual as empresas reorganizam suas operações e estratégias de produção em resposta a mudanças no ambiente econômico e tecnológico. Em tempos de crise econômica, a reestruturação produtiva muitas vezes se intensifica, com empresas buscando reduzir custos, aumentar a eficiência e manter sua competitividade no mercado. Isso pode envolver a automação de processos, a terceirização de atividades não essenciais, a relocalização de unidades produtivas e a adoção de práticas de trabalho mais flexíveis.
Como resultado, as relações de produção podem ser alteradas, com uma maior ênfase na contratação temporária, subcontratação e trabalho precário. Essas mudanças podem ter impactos significativos nos trabalhadores, com a diminuição da estabilidade no emprego, salários mais baixos e menos proteção social. Alternativas ao capitalismo e construção de uma ordem mais justa. O cooperativismo, economia solidária e teorias pós-capitalistas exploram alternativas ao modelo econômico dominante, visando uma ordem mais justa e igualitária. As alternativas ao capitalismo surgem como respostas às falhas e desigualdades inerentes ao sistema econômico dominante. O cooperativismo, por exemplo, promove a propriedade coletiva dos meios de produção e a gestão democrática das empresas, visando distribuir mais equitativamente os benefícios econômicos entre os trabalhadores. A economia solidária baseia-se em princípios de cooperação, solidariedade e autogestão, promovendo formas de organização econômica que visam atender às necessidades das comunidades locais e promover o desenvolvimento sustentável. Além disso, as teorias pós-capitalistas exploram alternativas ao modelo econômico dominante, propondo sistemas baseados em princípios de justiça social, sustentabilidade ambiental e participação democrática. Essas alternativas buscam transformar as relações econômicas e sociais, construindo uma ordem mais justa e igualitária. Beleza, galerinha. Agora a gente vai fazer a correção das atividades, né? Vamos aqui corrigir os exercícios da 7ª atividade. Vamos lá. Primeira questão. Quais são os conceitos fundamentais do capitalismo e por que são essenciais para entender sua dinâmica econômica? O que a gente pode estar respondendo nessa questão? Os conceitos fundamentais do capitalismo incluem lucro, propriedade privada e livre mercado. O lucro é o objetivo central das atividades econômicas, impulsionando a produção e a acumulação de riqueza. A propriedade privada dos meios de produção garante o controle dos recursos pelos proprietários, enquanto o livre mercado baseia-se na troca de bens e serviços sem intervenção estatal nos preços ou na regulação das atividades econômicas. Ok? Vamos para a questão 2. Qual é a relação entre a expansão capitalista e a globalização? O que a gente pode estar respondendo nessa questão, galera? A expansão capitalista, desde a Revolução Industrial até a globalização, marcou a história econômica mundial. A globalização é caracterizada pela interconexão de mercados, avanços tecnológicos e circulação intensiva de bens, serviços, capitais e informações, consolidando o capitalismo como um sistema econômico global, além das fronteiras europeias. Beleza? A questão 3. Como as dinâmicas do mercado de trabalho refletem a busca por eficiência sobre o capitalismo? O que a gente pode estar respondendo nessa questão 3, galera? As dinâmicas do mercado de trabalho sobre o capitalismo refletem a busca por eficiência e a redução de custos por parte das empresas. Isso se manifesta na flexibilização laboral, na precarização do trabalho e na terceirização, que visam adaptar a força de trabalho às flutuações da demanda e reduzir encargos trabalhistas. Beleza? A questão 4. Qual é o papel do Estado no capitalismo e como ele varia de acordo com as correntes ideológicas? O que a gente pode estar respondendo nessa questão, galera? O Estado desempenha funções de regulação, intervenção e formulação de políticas econômicas para garantir um funcionamento adequado do sistema capitalista. Esse papel pode variar de acordo com as correntes ideológicas, mas geralmente envolve a regulação das atividades econômicas, intervenção em momentos de crise e formulação de políticas para estimular a economia. Beleza? A questão 5. Explique a relação entre a concorrência e monopolização do capitalismo contemporâneo. Então, né, pessoal, qual que é a relação entre capitalismo e a monopolização no capitalismo contemporâneo? O que a gente pode estar respondendo, galera? A concorrência é fundamental no livre mercado, impulsionando a inovação e a eficiência. No entanto, pode levar à formação de monopólios ou oligopólios, nos quais poucas empresas dominam um setor, limitando a competição e prejudicando os consumidores. Isso pode ocorrer por meio de fusões, aquisições ou controle de recursos essenciais para a produção. Beleza? A questão 6 aqui, ó.
como a financeirização da economia contribui para as crises financeiras? O que a gente pode estar respondendo nessa questão, galera? A financeirização da economia aumenta a importância do setor financeiro em relação aos demais, promovendo a especulação financeira e o uso de derivativos. Isso pode levar à especulação excessiva e à falta de regulamentação, resultando em crises financeiras, como a crise de 2008, que surgem quando a especulação descontrolada não é sustentável. Beleza? A questão 7 aqui, ó. Quais são as características dos ciclos econômicos e como eles impactam a atividade econômica? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? Os ciclos econômicos são caracterizados por fases de expansão, pico, recessão e depressão. Durante a expansão, a economia cresce. No pico, atinge seu nível máximo. Na recessão, a contração, ou seja, a economia começa a andar para trás. E na depressão, a economia enfrenta uma queda acentuada. Esses ciclos impactam a produção, o emprego e os investimentos. Beleza? A questão 8. Como diferentes teorias explicam as crises capitalistas? O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, galera? Diferentes teorias, como o marxismo, o keynesianismo e o liberalismo, oferecem explicações para as crises capitalistas. O marxismo as considera inerentes ao capitalismo, ou seja, o capitalismo sempre vai quebrar. Enquanto o keynesianismo enfatiza a instabilidade dos mercados e defende a intervenção estatal, né? Já o neoliberalismo atribui às crises a intervenção excessiva do Estado, né? Então, cada um vai ter uma explicação para por que as crises acontecem, beleza? A questão 9. Quais são os exemplos de crises sistemáticas do capitalismo e seus impactos? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? A Grande Depressão, né, a crise de 29 e a crise de 2008 são exemplos de crises sistemáticas que afetaram o sistema econômico global. A Grande Depressão resultou em desemprego em massa e falências generalizadas, enquanto a crise de 2008 teve impactos devastadores no sistema financeiro global, levando a uma recessão mundial. Beleza, galera? E a última questão, a questão 10. Como as alternativas ao capitalismo abordam suas falhas e desigualdades? O que a gente pode estar respondendo nessa questão 10, galera? Uma sugestão de resposta, né? Alternativas como o cooperativismo, a economia solidária e as teorias pós-capitalistas propõem sistemas econômicos baseados na propriedade coletiva, na solidariedade e na sustentabilidade. Elas visam distribuir mais equitativamente os benefícios econômicos e os trabalhadores, os benefícios econômicos entre os trabalhadores, né? E promover uma ordem mais justa e igualitária. Beleza, pessoal? Seria a superação da propriedade privada. Mas aí isso aí já é um assunto que a gente deve aprofundar com calma, né? Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês, né? Qualquer dúvida, vocês anotem aí, que a gente vai estar esclarecendo em sala de aula. E estamos aí. Forte abraço e valeu!